banda de cupcake. O que é o cupcake? Cupcake é bolinho individual. Cupcake, fala-se, né? Se você falar xícara, bolinho de xícara. Só que, na verdade, ele virou uma febre porque ele é uma forma bacana de você apresentar um bolo sem ter aquele trabalhão de ficar cortando o bolo nas festas, por exemplo, e você consegue fazer arranjos lindos e com uma variedade de sabores. Uma das coberturas mais conhecidas do cupcake é o buttercream, ou buttercream, creme de manteiga. Como o nome já diz, a base é manteiga. Não tem que substituir por margarina. O sabor e a estrutura não ficam legais. Então é manteiga mesmo, manteiga sem sal e manteiga de qualidade. Aqui eu estou usando a manteiga sem sal, o cacau 100%, estou usando cacau 100%, 40 ml de leite, gotas de baunilha. E ao invés de usar o açúcar comum, eu vou usar o açúcar de confeiteiro, que vai me trazer mais estabilidade neste creme. Então, primeiramente, eu vou bater a manteiga com o chocolate, deixar essa mistura meio que homogênea e vou acrescentando o açúcar de confeiteiro junto com a baunilha. Por fim, eu vou colocar o leite, certo? Então, esse é um processo todo feito na batedeira. Quem não tem batedeira vai usar o fouet e fazer no fouet. A manteiga, ela não está gelada. A manteiga está em temperatura ambiente ou em ponto de pomada. Toda vez que vocês virem uma receita dizendo ponto de pomada, é a manteiga na temperatura ambiente. Essa estabilidade, o açúcar de confeiteiro dá muito mais do que o açúcar refinado. Açúcar de confeiteiro ou açúcar impalpável é algo que você consegue fazer na sua casa, simplesmente batendo amido de milho com o açúcar refinado no liquidificador. E é esse o ponto aqui que a gente quer. Ele indo para a refrigeração, ele vai firmar e aí a gente vai fazer a cobertura dos nossos cupcakes. E vamos falar de uma das coberturas ou recheios, um dos favoritos da turma da confeitaria, que é o famoso chantilly. Nós temos tanto o chantilly como nós temos o chantininho, que foi inventado para durar mais do que o chantilly. O que é o chantilly? O chantilly é o creme de leite fresco que tem um índice maior de gordura batido num ponto firme com açúcar. Quando você faz apenas o chantilly ele é muito fácil de desmanchar. Ele é muito fácil de derreter. Por isso foi criado o chantininho para ser usado como cobertura. E o chantilly você pode colocar no meio de um bolo que ele vai ficar ali bonitinho e vai compor a sua receita. Mas para a cobertura eu sugiro fazer o chantininho. Como que a gente faz o chantilly? O chantilly é creme de leite fresco. Você vai batendo, começa numa velocidade média e depois você passa para uma velocidade mais alta e vai complementar com o teu açúcar. Acabou. Isso é o chantilly. E o chantininho, na verdade eu não vou usar creme de leite, eu vou usar o preparado para chantilly que você encontra nas casas de confeitaria, porque ele já vem com estabilizante. Para usar numa confeitaria para venda, eu sugiro usar um chantilly que já vem pré-pronto, porque ele tem um emulsificante, ele já tem um conservante, ele vai ajudar a sua cobertura a durar muito mais tempo. Então, olha, eu não vou usar o açúcar. Aqui ele já vem adoçado. Então eu vou bater essa mistura juntamente com o nosso leite em pó e também a mistura para o glacê real. É isso que vai encorpar, que vai crescer, que vai dar o ponto. Uma coisa muito importante, temperatura. Essa mistura para chantilly, ela tem que estar super gelada. Ela não pode congelar, mas ela tem que estar bem gelada. Esse é o segredo. E paciência, porque tem que bater, tem que ter paciência. Na confeitaria não adianta ter pressa. Esse aqui é o ponto. Agora, se eu quiser usar o corante, é neste momento que eu vou colocar o corante
E se for o corante em gel e ele pode ter uma quantidade maior de líquido, se eu colocar o leite condensado, ele pode desandar. Então a dica é, coloquem o corante, caso vocês vão utilizar aí o chantininho colorido, faça um teste, se ele continuar firme, você vai colocando o leite condensado aos pouquinhos. Mesmo com leite condensado, ele não cai. E é isso aí, pessoal, o nosso chantininho que vai ser utilizado para a nossa cobertura do cupcake. E vamos então para a nossa massa do cupcake. Massa de cupcake é uma massa um pouco diferente da massa do pão de ló, porque ela é uma massa que tem maior índice de gordura. Tanto você pode usar o óleo, quanto você pode usar manteiga para preparar essa massa. Bem, se você for fazer essa massa de chocolate, você pode usar água com chocolate para escaldar a massa. Neste caso, eu vou fazer a massa de baunilha, eu vou usar leite. O leite com a baunilha, o leite fervendo e baunilha. Bem, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é bater as gemas com o óleo e o açúcar até ficar um creme bem clarinho. Depois que esse creme estiver bem clarinho, nós vamos acrescentar o nosso trigo. Já é legal para até economia de pá, eu falo economia das pás da tua batedeira. Bata primeiro as claras em neve. Deixando as tuas claras em neve com todos os ingredientes já pesados, medidos tudo certinho, o processo é rápido, a tua clara não vai desandar. Como é que eu sei que a minha clara tá em neve? Ela tá aqui, ó, firme, não solta. E você observa na batedeira que ela começa a fazer umas ondas. Então ela tá chegando no ponto. Gema, óleo, açúcar. Ponto que tá todo clarinho, o creme tá bem branquinho, tá bem esbranquiçado. Agora eu vou ligar o meu leite ou a água com chocolate ou a água para escaldar a massa. Então eu vou ligar no fogo baixo. E agora eu vou acrescentar a farinha de trigo. Se eu colocar direto na batedeira, essa farinha vai levantar, vai deixar tudo enfarinhado, menos o bolo. Então eu faço uma primeira mistura aqui na mão. Conforme eu falei para vocês, ficaria uma massa bem grossa, tipo uma farofa. E agora eu escaldo com o leite quente. Não joguem direto na batedeira, não coloquem na batedeira, porque o que vai acontecer? Ele vai espirrar e esse leite está fervendo. Então mexam com cuidado, para ele dar uma primeira incorporada aqui na massa, depois vocês levam para a batedeira. E é uma massa firme mesmo. Vocês vão ver que ela vai mudar a textura completamente quando a gente incorporar as claras em neve. Agora aqui vem um outro pulo. Nós vamos incorporar as claras. Como que a gente faz? Tem gente que gosta de colocar o fermento antes, depois as claras. Vou fazer nessa ordem. Vou colocar aqui o fermento, mas tanto faz. Aqui, tanto a clara quanto o fermento não tem problema. Só que vocês não vão poder mais bater. Neste momento é misturar. E as claras, vocês vão colocar a clara e fazer uma misturada de baixo para cima. Para cima, para ela ir incorporando as claras, mas não desmanchando, não perdendo o aerado das claras. Olha a massa toda, ela está explodindo. Conseguem ver as bolhas? Uma coisa importante é não encher as forminhas até a boca. Você tem que deixar pelo menos um dedo e meio abaixo. Lembrando que é uma massa que vai crescer.
E agora os nossos cupcakes estão prontos para ir no forno. Você pode dar pequenas batidinhas assim, que isso ajuda com que as bolinhas subam, as bolinhas de ar subam e a gente não fique com cupcakes ocos. Pessoal, e chegamos aqui aos finalmente, né? Chegamos no final da nossa produção dos cupcakes. Então, vocês viram a massa de baunilha. Com essa massa, mesma massa de baunilha, a gente faz a massa de chocolate. É o mesmo processo, só que no lugar de colocar o leite, a gente vai colocar água com chocolate. E é uma massa fofinha, uma massa gostosa. Ela é mais, você sente mais umidade, né, do que o próprio pão de ló. E aí a gente já faz assim um esquema para mostrar o que pode acontecer. Bem, o cupcake perfeitinho nós temos aqui, e nós temos o cupcake que, opa, cresceu demais. E aí? E agora? O que eu faço? Bem, o que você faz é que você vai trabalhar o cupcake, lembrando que vai uma cobertura em cima dele. Então, como que a gente acerta esse cupcake? Vira assim, de cabeça para baixo. Se queimou a pontinha, você descarta. Se não queimou a pontinha, você aproveita. Essas sobras de massinha, depois se você colocar no processador com doce de leite, você usa para fazer blindagem de bolo. Agora, como que eu faço para rechear o cupcake? Um cupcake bem feito é um cupcake bem recheado, um cupcake que você sente o recheio, não pode ser aquele bolo seco. Então a gente vai usar a faquinha de serra, ou faquinha menor, até uma faquinha de legumes, mas a de serra é a melhor para você trabalhar aqui. Você vai cortar essa pontinha que a gente retira. Vai jogar fora? De jeito nenhum. Isso você pode congelar. Olha aqui a nossa estrutura, como que ele tá. Olha que massa fofa. Aqui, por exemplo, eu vou colocar um pouquinho do nosso creme pâtissier. Então, com a mão, eu tô segurando e fazendo a pressão, e com a outra, eu vou direcionando. Posso molhar o cupcake? Pode. Se você gosta de um cupcake mais úmido, você pode fazer uma caldinha. Esse daqui eu vou fazer com a geleia de morango. E aqui a gente vai começar de fora para dentro. Lembrando que esse aqui foi o chantilly que a gente fez aqui. Tá aqui fora da geladeira. Não perde estrutura, não desmaia. Mesmo processo para a gente fazer um de prestígio. Então, pessoal, como vocês viram, a gente consegue fazer várias montagens com as mesmas bases, os mesmos recheios, as mesmas coberturas. Agora o que tem que imperar é a criatividade de cada um. E agora eu quero ver a produção de vocês, hein? Estou aguardando!